Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, e estamos de volta, então são 10 horas e 28 minutos, um bom dia para você que está nos acompanhando, para você que está junto com a gente, e hoje a gente tem o prazer de receber nos estúdios aqui da Rádio Clube FM o Dr. Mohamed Hassan Omairi, é cirurgião geral, endoscopia e também colonoscopia e é pós-graduado em nutrologia, e para a conversa ser bem esclarecedora sobre um tema que interessa a todos. Eu acho que não tem um único ser humano que, até crianças gostam desse assunto, porque já ouvi falando, tipo, vai comer um docinho? Não vou comer porque vai me engordar. A criançada tá esperta. Então, a gente vai falar sobre emagrecimento saudável. E olha só, antes de falar com o doutor, eu queria trazer para a nossa audiência 2 dados, que em 2022 a OMS mostrou que em 30 anos a obesidade dobrou e entre crianças e adolescentes quadriplicou. E ainda projeções publicadas em 2025 apontam que até 2050 aproximadamente 60% da população mundial vai estar em sobrepeso ou com obesidade. Os números são assustadores. E em meio a tudo isso, ainda temos os gurus fitness da internet, drogas megas modernas e muita desinformações nas redes sociais. Então, você que quer cuidar da sua saúde, você que pensa em saúde, não só em estética, mas quer estar bonito também, cola aqui na Rádio Clube FM, porque o papo vai ser gostoso e vai ser muito interessante. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado, o prazer é meu. Conta pra gente um pouquinho quem é Dr. Mohamed, aonde nasceu, doutor? Conta pra nós. Eu sou gaúcho, de Frederico Westphalen. Meu vizinho lá de Santa Catarina, a gente faz ali, Fruteira. Divisas, né? Mas enfim. Nasci em 69, morei ali por uns 4 anos, depois eu saí do país, fui para o Líbano, morei lá 10 anos, e nos últimos 42 anos eu estou aqui desde 84. Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. E como que apareceu medicina na sua vida? Tem familiares médicos, doutor? Temos. A família tem médicos mais velhos que eu, e isso de alguma forma me influenciou. E desde cedo eu tinha esse interesse pela área médica, desde bem pequeno. Cuidar de gente. Cuidar de gente, o fato de eu ter morado na época no Líbano e vivi guerras, despertou mais o meu interesse pela medicina e ajudar os outros. Perfeito. Doutor, me conta uma coisa. O senhor falou que teve familiares que inspiraram o senhor. Mas por que o senhor veio para essa especialidade? O que lhe influenciou? A especialidade, na verdade, não foi a primeira escolha minha. Em princípio, eu queria ser ginecologista. Depois eu queria ser cirurgião plástico e depois resolvi ficar na cirurgia geral do aparelho digestivo, endoscopia e nutrologia. Perfeito. É bem complexo essa área, né, Sim, doutor? Porque a gente, coisa. quando se fala em intestino, se fala até em segundo cérebro, né? Exatamente. Quantos anos está atuando nessa área, doutor? Eu sou formado há 32 anos. E o senhor se formou onde? Me formei no Rio de Janeiro e me especializei em Ribeirão Preto. Perfeito. E aí veio para Foz do Iguaçu, constituiu aqui, veio morar em Foz e trabalhar aqui. Daqui a pouquinho o senhor vai contar onde que a audiência pode lhe encontrar para consulta, para conversar com o doutor. Depois a gente conta um pouquinho mais também das suas redes sociais. Perfeito. Doutor, o assunto é interessante, porque assim, nos últimos anos, a gente tem visto, depois das redes sociais, o doutor é antes das redes sociais e agora com rede social, né? Todo mundo tem que ter, o doutor também tem as suas redes. Tem que tentar acompanhar, né? É importante, porque quando a gente vê que pessoas sérias estão lá, dá embasamento, porque tem, na rede tem muito guru, tem muita gente que se acha médico. Eu sempre digo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E também a gente tem aqui no Brasil, principalmente nós, iguaçuenses, temos algo que faz a grande diferença, que a gente está numa fronteira, que tem acesso que não tem de remédios aqui, a gente encontra no nosso país vizinho com as facilidades. Eu queria que o senhor começasse falando para a nossa audiência, contasse um pouco sobre o emagrecimento. O que é saúde? O que é peso de verdade e saúde, doutor? Primeiro eu quero, assim,
destacar que a obesidade é uma epidemia no Brasil e no mundo. O problema da obesidade é que ela não só afeta a parte física, mas também a parte psicológica e social. Muita gente sofre muito por causa da obesidade. Sofre doenças. Sim. Obesidade é uma das maiores causas de câncer em várias partes do corpo, desde a tireoide, pulmão, fígado, vesícula, no útero. Então, e ela é multifatorial. Então, são vários fatores que levam a pessoa à obesidade. É importante também sempre levar em consideração que emagrecer não é porque é bonito, emagrecer porque é preciso, é necessário. Por uma questão de saúde física e psicológica e social. Saúde mental, né, doutor? Exatamente. Por isso afeta muito as pessoas. Muita gente tenta disfarçar, muita gente acaba sofrendo bullying por causa disso. E muita gente acaba sofrendo no dia a dia, porque no Brasil a gente não tem, em muitos lugares, não tem estrutura para lidar com pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade. Desde simplesmente sentar num banco de avião, numa cadeira de avião, de você entrar em vários lugares. As coisas são feitas realmente para pessoas padrão de 70 a 75 quilos. Até as catracas de ônibus, né, Exatamente. Doutor? Isso aqui é uma das coisas que já há um bom tempo vem chamando a atenção e nada muda também. É como se a pessoa tivesse exclusão social, né? De uma forma, certa forma, está sendo excluída. Exatamente. Doutor, e como que o senhor vê peso corporal e saúde? Porque se hoje a gente falou lá desde o início, eu estou batendo nessa tecla, do início da semana que a gente sabia que o senhor ia vir dar essa entrevista para a gente, falando desses padrões, mas principalmente por essa disseminação de informações incorretas. O problema é que muita gente, quando veio o Covid, todo mundo se tornou autoridade em Covid. Antes, todo mundo era autoridade em futebol e outras coisas. E agora que veio a questão da obesidade, que está na moda, todo mundo se considera entendido nesta área. A verdade é que sempre precisa avaliar o paciente pelo lado de ter uma vida saudável. Então, assim, é fácil. A gente faz um cálculo simples pelo IMC, que você vê a altura e o peso da pessoa, faz uma fórmula. A partir de um certo ponto, isso se chama sobrepeso, ou se aumentar mais também, tem obesidade grau 1, 2 e 3. Então, a gente se baseia em cálculos. Não é o melhor método, mas é o mais usado hoje. E também tem que levar em consideração em que isso afeta o paciente. Sim. Desde quando ele começa a engordar, ele tem problemas no fígado, tem problemas de colesterol, triglicerídeo, tem problemas cardíacos, pressão arterial, problema nas articulações, problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Então, por isso que quando você aborda um paciente obeso, você tem que levar em consideração praticamente todos os sistemas, todos os órgãos do corpo. Porque senão fica aquele sistema, o rebote, né? Você emagrece, vai lá, emagrece. Se você não fizer, é como se fosse multidisciplinar, doutor? Exatamente. Aí que está a importância também de quando querer emagrecer, não ir pela moda, fazer aquelas dietas mirabolantes, a dieta do ovo, a dieta do... Cada um inventa uma dieta. Sim, tem a tal da proteína, que só come proteína, acorda comendo carne e dorme comendo carne. Exatamente. Isso tudo funciona, às vezes, por 1, 2 meses, 3 meses, mas sempre acaba tendo consequências também e complicações. Quando a pessoa quer emagrecer, ela precisa sempre de um tripé. Primeira coisa é mudar o estilo de vida. Se você não estiver disposto realmente a mudar o teu estilo, por que você tem que mudar o estilo? Porque se você engordou é porque você andou fazendo coisa errada ou deixou de fazer a coisa certa, que é atividade física, que é cuidar de uma dieta sob orientação de uma nutricionista, que é também você levar a parte psicológica, no sentido de você ter um tempo para você descansar, para você
fazer algo que realmente te faça bem. Hoje em dia todo mundo está preocupado na correria. Trabalha de manhã até a noite, durante o dia come qualquer coisa, à noite se acha no direito de chegar e assaltar a geladeira. Eu tenho direito, eu não comi nada hoje, então eu vou comer tudo. Trabalhei demais, eu mereço. Eu mereço. É aquela coisa da compensação. E a verdade é que à noite o corpo não é feito para trabalhar à noite. Porque à noite a gente saliva menos, nosso coração bate mais devagar. Então é o momento do corpo descansar. Se você come muito, o sangue e o oxigênio eles vão ficar na região abdominal para ajudar na digestão. Sim. Então a pessoa que come demais à noite, ela dorme mal, isso leva ao aumento do cortisol e acorda no dia seguinte cansada, mal-humorada. Por quê? Porque o oxigênio e o sangue ficaram no abdômen em vez de ir ao cérebro para fazer realmente a limpeza do cérebro. E aí vem a questão do eixo cérebro-intestino. Nós sabemos que o intestino produz a serotonina, que é um neurotransmissor chamado o hormônio da felicidade. Então, quando você maltrata teu intestino, você acaba não produzindo isso, e isso acaba afetando diretamente o teu humor. E quando o humor está ruim, o intestino acaba também pagando o preço. Então, quem tem um intestino ruim acaba tendo mau humor e vice-versa. Doutor, então cai por terra da história de que o gordinho é bem-humorado porque não produz, tá, o tempo todo tá lá para fazer a digestão. Então é mais ou menos como se fosse uma desculpa, um amuleto da pessoa que está acima do peso, porque já que ela não se sente talvez atraente ou se sente excluída, eu sou mais simpática para ser mais aceita? Claro que a gente não pode generalizar, mas de uma certa forma, infelizmente, essas pessoas elas acabam compensando certas condições que elas vivem com um humor mais apurado. Olha só. Ó, doutor, me conta uma coisa. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar emagrecer sozinhas ou simplesmente indo atrás dos gurus da internet, né? Que vão lá, fazem uma dieta, montam uma dieta para vender planos pra gente. E aí eles são ratões de academia, porque eles treinam, se cuidam e a gente não faz nada disso. Eles te vendem uma dieta e você lá em casa passando fome, fazendo, né, tudo errado, e ele lá comendo bem e treinando, tipo um ratão de academia. Conta pra gente quais são os maiores erros. Primeiro, é importante saber que quem emagrece não emagrece porque ele faz atividade física ou porque faz muito exercício. O que emagrece, de fato, é fechar a boca, é diminuir a quantidade de comida e de calorias. Porque às vezes você pode comer uma coisa super saudável numa quantidade boa, com pouca caloria. Só que às vezes você pode comer uma coisa pequena, hipercalórica, e isso vai te engordando. Por exemplo, tomar refrigerantes, leite condensado, comer frituras, doces. Então, às vezes, o que você tem em 200, 300 gramas de carne, você come em 50 gramas de doce. E nem encheu a barriga, né, doutor? Nem se sentiu satisfeito, né? Exatamente. Na hora dá aquela plenitude, aquele prazer, e depois vem o arrependimento e a tristeza. Exato. Mas isso não significa que nunca possa ser comido, né? Nunca. Pelo contrário, sempre se pode comer. Mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Sim. Quer dizer, antigamente, nós somos da época que, quando a gente ia tomar um refrigerante, eu me lembro, da década de 70, a gente tomava em 2 ou 3 um refrigerante pequeno. E era só não final de semana ou festas, né, doutor? Exatamente. Não era assim, né? Exatamente. Não tinha esse acesso. Eu me lembro, no Brasil, na década de 80, todo mundo era magro e escuro, para não falar preto. Porque a gente andávamos muito, ninguém comia. Eu sou da época do prato feito, do PF. Então você ia no pensionato em Curitiba ou no Rio de Janeiro, onde eu estudei, e a gente pedia um PF, um prato feito. Eu nunca saí satisfeito, porque também o dinheiro dava para esse prato. Isso é realidade. Sim. Então, e a gente andava. Eu brinco que a gente ia comer a 5, 6 quadras de onde a gente morava,
E já no caminho de volta a gente já estava com fome. Já tinha gasto tudo que Claro. tinha comido. Hoje em dia ninguém quer andar. O sol de repente se tornou uma coisa ruim para todo mundo, por causa da propaganda errada hoje em dia. E todo mundo quer as coisas fáceis e hipercalóricas. E a indústria alimentícia colaborou muito com isso. Colaborou muito, especialmente com essas comidas ultraprocessadas, com esses alimentos, na verdade, ultraprocessados. Tudo que é ultraprocessado, você acaba consumindo demais e acaba fazendo muito mal, e normalmente são hipercalóricos também. Olha só. As bolachas do dia a dia, uma bolachinha, um refrigerante, suco, esses sucos de caixinha, é tudo veneno, na verdade. Ô, doutor, e esse negócio das pessoas hoje ter desenvolvido tantas alergias quanto, por exemplo, ao glúten, a própria lactose, isso tem muito a ver com a mudança da alimentação ou porque a gente tem mais acesso a essas comidas e come muito mais vezes? Por exemplo, a tal das dietas que o pessoal faz também de 3 em 3 horas. Isso é certo? Claro que não. O ser humano, desde que foi feito, não foi fabricado para comer a cada 3 horas ou a cada 6 horas. O ser humano, no princípio, comia quando sentia necessidade de comer. Antigamente a gente comia o que tinha. Antigamente não é tanto, há 30, 40 anos atrás. Sim. Hoje em dia tem essa moda de que você tem que comer a cada 3 ou 4 horas. Na verdade, você tem que comer a dieta balanceada, quer dizer, é o arroz, é o feijão, é a salada, é a Comida. carninha. Essa coisa básica do Brasil, que é fantástica, mas todo mundo quer inventar moda. E aí que as pessoas acabam se atropelando, porque elas querem acompanhar. É a comida japonesa, é a comida chinesa, é a comida... De épocas em épocas nascem modas, né? Exatamente. E todo mundo começa a querer consumir em grande quantidade. O problema é o exagero. Por exemplo, doutor, teve a fase do ovo, que o ovo foi, nossa, ele era bandido, fazia mal e tal, Vivemos né? isso Aí, muito. agora, recentemente, ovos os maromba, o pessoal que treina, né? Eles comem não sei quantos ovos. Tem gente que come dúzia de ovos por dia. É uma quantidade absurda. Mas daí esse cara vai lá para academia e massacra na academia. Não é para todo mundo também, né? Exatamente. E como diferenciar isso, doutor? Primeiro que quem entra nisso precisa realmente ter um acompanhamento de um especialista, de um bom nutricionista, uma boa nutricionista. Primeira coisa. Segundo, tem que ter essa capacidade de ter um bom exercício e também ter disciplina. Mas não é porque fulano come tanto, eu vou comer tanto e fazer exatamente o contrário do que ele faz. Não que eu acho certo comer tantos ovos também, eu acho que sempre tem um exagero nisso. Mas cada um, no final, faz o que quer da vida dele. E acaba dando um mau exemplo para os outros. Perfeito. E querem aparecer. É bom senso, né, doutor? Exatamente. Nada em excesso faz bem. Água em excesso é venenoso. Água em excesso mata. Água. Água em excesso. Né? Ô, doutor, conta uma coisa. Quando a pessoa chega lá no consultório e vai conversar com o doutor, como é que é a primeira conversa com o senhor? Normalmente o paciente já vem com a ideia clara. Antes eles vinham, doutor, eu quero operar. Depois veio os balões, doutor, eu quero colocar um balão para emagrecer. E agora, com as canetas, com as canetinhas, as pessoas vêm, doutor, eu quero emagrecer, quero saber se eu posso usar e como eu posso usar isso. Tem muito mito e verdade sobre essas canetas, doutor? A verdade é que, assim, nos últimos 10 anos começaram a surgir as canetas e teve uma evolução muito boa. Essas drogas, não vamos chamar de caneta, essas drogas, elas são drogas que realmente funcionam, só que a pessoa também tem que usar do jeito certo. Com orientação. Com orientação. Por exemplo, assim, quando eu dou um antibiótico para alguém e falo para ele tomar a cada 8 horas um comprimido por 7 ou 10 dias, não é porque eu acho, é porque os estudos mostraram que tem que ser usado desse jeito. E a doença dele precisa disso. Hoje em dia a pessoa vai lá, compra a tirzepatida, que é o Mounjaro, e começa a se auto-aplicar. Sabe-se que você tem que começar usando com a dose mínima de 2,5 miligramas.
Eu tenho um monte de gente que eu vejo começando a usar já com 10 miligramas, que é 4 vezes a dose. Isso acaba levando realmente a problemas graves. Uma delas, a principal, é pancreatite. Tive vários casos de pacientes que vieram com pancreatite, Aqui em Foz do inflamação. Iguaçu? Aqui em Foz do Iguaçu. A última foi semana passada, de ter que entrar no hospital, internar 2, 3 dias. E pancreatite pode matar. É Aliás, sério? mata. Extremamente grave. É dor, vômito, é sofrimento, a pessoa acha que vai morrer, simplesmente porque usou a dose errada. Ô, doutor, e essas drogas que são super potentes e são muito recomendadas na internet, hoje, se você seguir ou clicar lá em alguém falando, por exemplo, da Mounjaro, né, a própria rede social entende que você está afim daquilo e daí te vem um... E nós Sim. não estamos falando de médicos, eu estou falando de seres humanos, como Sim, eu, pessoas como... leigas no assunto, Exatamente, sim. né? Como a gente costuma falar, o afegão comum. Ele está lá e ele está dizendo, olha, eu comecei a usar assim, eu uso assim, isso faz isso, né, e tal. Mas tem todo um lado da seriedade que o senhor acabou de trazer para a gente aqui sobre sérios problemas. E nós estamos falando de internar, de ir para o hospital e depois disso ter um desdobramento na vida da pessoa. Né? Exatamente. Essa medicação, por exemplo, só para passar o que ela compromete o estômago e o intestino. Um dos efeitos colaterais dessa droga que ela realmente dá problemas de náuseas e vômitos. Ou pode dar diarreia ou constipação, intestino preso. Depende de cada paciente. Então, pacientes que têm problema de refluxo, de azia, refluxo ou problema de gastrite e usam essa medicação, esse medicamento ele reduz, diminui o movimento do estômago. Por isso que a pessoa emagrece, porque a comida fica mais tempo no estômago. Então, se eu estou com um problema de refluxo e a comida fica por horas, dias no estômago, ela vai ficar voltando e esse ácido vai irritar o esôfago e a pessoa começa a acentuar o problema do refluxo, com tosse crônica, com vômitos, com azia, queimação e outros problemas, às vezes, de otite, de bronquite, de rinite, por causa disso. E quem tem problema intestinal e usa isso, acaba tendo problemas de diarreia. Diarreia pode acabar levando a uma hemorroida, uma fissura anal, e simplesmente ele ganha uma doença pelo mau uso ou pelo uso errado da droga. Aí que está a importância de ter alguém que orienta como e quando usar. E assim, para sermos justos com a droga, ela tem efeitos colaterais como qualquer outra. Mas a gente sabe também que o uso correto acaba diminuindo o problema de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Esse é o lado bom. Exatamente. Diminui consideravelmente o colesterol, triglicérides. Ela tira a gordura visceral, melhora a parte cardíaca, melhora a parte renal, melhora a parte circulatória. Só que você tem que fazer o uso correto. Então é um remédio maravilhoso, está saindo um outro em breve, mais completo ainda. Só que você tem que usar certo. Ô, doutor, nas suas redes tem um conteúdo super interessante que o senhor fala, inclusive, que quem está usando essas drogas, quem está usando essas medicações, em relação, por exemplo, a vai fazer um exame. Tem um período que você não deve usar. E por que isso, doutor? Eu sou endoscopista e colonoscopista há 30 anos. No início a gente percebeu que o paciente que vinha para fazer endoscopia, que a gente pede para fazer um jejum do dia anterior de 12 horas, normalmente dá para fazer tranquilo o exame, porque a gente tem que entrar e o estômago tem que estar vazio. A gente percebeu que alguns pacientes vinham com restos de comida no estômago, bem no início. E a gente não sabia, porque a droga a gente vai descobrindo os efeitos com o passar do tempo. Aí realmente começou-se a perceber em vários centros no Brasil e no mundo essa situação. Então hoje em dia, como eu falei, o remédio ele diminui o movimento do esvaziamento do estômago. Então a comida fica mais tempo. Hoje em dia a gente orienta para quem vai fazer endoscopia de 1 semana, 10 dias antes parar de usar a droga. Quem vai fazer endoscopia? Quem vai fazer endoscopia. E, naturalmente, quem vai fazer colonoscopia passa pelo mesmo processo, porque sim. o estômago não vai estar funcionando
naturalmente. Mas isso é Ozempic ou a Mounjaro, doutor? Vamos falar de nomes aqui, vamos dar, como diz o outro, vamos dar o nome aos bois, porque para quem está nos ouvindo aí entender. O Mounjaro é o Ozempic com mais uma outra droga, vamos falar assim. Tem o GIP e o GLP-1. Sim. Então, assim, o Mounjaro é o Ozempic desenvolvido, porque ele atua diminuindo o movimento do estômago e também atua na questão do cérebro em diminuir a vontade de comer e ao mesmo tempo de aumentar a saciedade. Então vale para os dois. Só que o bom do Mounjaro é que ele tem um efeito menor, o efeito deletério é menor do que o Ozempic, justamente porque ele tem dois mecanismos, que é o GIP e GLP-1. Tá. Agora vai surgir mais um que tem um terceiro mecanismo que falam que vai vir melhor ainda. Ô, doutor, falando ainda em Mounjaro, agora, né, o senhor falou sobre fazer exames, que precisa realmente ter essa recomendação e esse cuidado, né, de parar de usar antes de fazer esses exames. O Mounjaro também se fala, já que nós estamos nisso, que ele faz com que você beba menos. É verdade isso, doutor? Também. Tem isso? São porque as descobertas. São as descobertas. Ele diminui a vontade de comer. Tá. Muita gente que é viciada em chocolate relata que simplesmente a vontade de comer chocolate acabou. Elas conseguem olhar para a barra de chocolate e jogar de lado, eu não vou comer. Tá. E foi feito um trabalho também, em todo mundo, que mostrou que o Mounjaro diminui em 60% até 80% a ingestão de álcool. Então a pessoa realmente não sente essa necessidade de consumir o álcool, de até 70% a 80%. E eu tenho, na minha clínica, experiência em usar em pessoas que consumiam muito álcool e eram chocolatras, que adoram comer chocolate. Tá. E realmente elas vêm relatando, não é que eu até quero, eu uso, sem falar isso para eles, e quando eles voltam, eles relatam, doutor, eu não como mais chocolate, eu não preciso. Ou não o outro sente fala, a necessidade. doutor, eu não preciso mais beber, não tenho mais vontade. Antes eu tomava 3, 4 cervejas, hoje eu tomo um copo e já fico satisfeito. Tá bom. Muito bom. Tá certo, perfeito. Ô, doutor, mas me diz uma coisa, a gente está falando aqui de uso indiscriminado das pessoas que simplesmente vão lá no Paraguai e compram, ou compram até aqui no próprio Brasil, mas a partir de, acho que de agora, não sei se agora já é obrigatório ter receita para comprar no Brasil ou ainda não dá para comprar sem? Tem que ter receita. Tem que ter receita. Então, já no Brasil, a gente não tem mais esse problema. Não, mas o problema é que a grande quantidade vem do outro lado da fronteira. Não só da fronteira, como tem gente que também traz dos Estados Unidos. A gente vê muito sobre isso, né, doutor? Estados Unidos, da Inglaterra, Dubai. A europeia diz que é até diferente da americana, porque ela é por dosagens, por cliques. Exatamente. E a americana é dosagem, exatamente. Né? O clique. O senhor viu que eu estou por dentro do assunto. Claro, né, eu estou vendo. Eu estou quase uma guru da internet, doutor. Realmente, assim, tem um que já vem com clique que você consegue economizar. Tá. Entendeu? Porque o americano ele vem com a dose X, então você aplica e já joga a canetinha. O outro, pelo clique, igual o Ozempic, então você consegue economizar. Ô, doutor, e por que não é bom as pessoas comprarem de pessoas que trazem de fora? Por quê, doutor? Conta o porquê do transporte, conta o que isso pode acarretar. Todo mundo faz vista grossa, mas essa medicação ela precisa ser transportada numa temperatura X. Quando normalmente é mais frio. Então, quando as pessoas trazem, eles mandam por Sedex, eles carregam, eles transportam de uma forma errada. Então, a gente sabe que quando está numa temperatura acima do indicada pelo laboratório, isso diminui o efeito da droga. Perfeito. E o que vem, a grande quantidade realmente vem mal armazenado, e isso significa que o efeito não é o ideal.
Não é o ideal. Deixa eu passar para a nossa audiência, doutora, a gente já está encerrando, olha, 10h58, eu nem vi o tempo passar, mas deixa eu contar que a gente está aqui hoje batendo um papo bem gostoso e super interessante com o Dr. Mohamed, que está aqui, né, para trazer todas as novidades para a gente sobre emagrecimento, mas principalmente com cuidados da saúde. Então, é o Dr. Mohamed Hassan Omairi, que está aqui para a gente falar de emagrecimento. Vai ter que voltar mais vezes, doutor, porque eu tenho muitas outras perguntas para fazer, mas eu queria muito que o doutor falasse a importância de quem está nos ouvindo, que está usando esse medicamento, o porquê deve consultar um médico e ter um profissional para orientar o uso desses medicamentos, doutor. Como toda e qualquer doença, desde uma simples azia, refluxo, dor abdominal, diarreia, qualquer coisa, você tem que procurar a pessoa indicada para isso. Entendeu? Se tiver problema no motor do carro, tem que procurar a oficina e o mecânico. Então, assim, o problema das pessoas quererem resolver o problema do jeito delas, isso acaba atrasando o diagnóstico, e o que dava para resolver de uma forma muito mais simples, você deixando passar acaba exigindo mais tempo, mais dinheiro e mais saúde. E sem falar que pode também mascarar outros problemas de saúde ou trazer outros problemas de saúde para a vida. Mais né, complicações. Mais complicações. Doutor, também, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, por exemplo, quem pretende engravidar. Também parece que tem um período que tem que parar de usar, é isso mesmo? Exatamente. É indicado pessoas que fazem o uso da medicação pararem em torno de 6 meses antes, hoje em dia, para que realmente o corpo possa voltar a funcionar normalmente e isso não afetar na formação do bebê. Então é indicado as pessoas não engravidarem durante o uso e, ao mesmo tempo, programar a gravidez de uma forma mais correta. Para amamentação também tem, né, orientações, né? Exatamente, é a mesma coisa. Quando você está usando uma droga, isso de alguma forma tem efeitos que ainda são desconhecidos sobre o feto e sobre as crianças, os bebês. Perfeito. Doutor, e quem está pensando em usar esse medicamento, está pensando em fazer uso desse medicamento, como alguns anos atrás tinha pessoas que mesmo sem orientação iam fazer bariátricas, inclusive às vezes até saíam do país para ir buscar, para fazer cirurgia em outros lugares, e em outros lugares fora de Foz do Iguaçu, acabava às vezes até engordando para conseguir entrar aí para fazer essa cirurgia bariátrica. Qual é a sua indicação para essas pessoas, doutor? No resumo, tanto a cirurgia, o que eu quero chamar a atenção, quanto as canetas, o problema não está na cirurgia nem na caneta. O problema está no cidadão que quer as coisas de uma forma mais fácil. A cirurgia, quando você tira 80% do teu estômago e você está preparado para comer essa quantidade, só que isso tem que ser trabalhado com médicos, psicólogos, nutricionistas. O problema é que a pessoa acaba operando, começa a emagrecer, não quer mais nem saber. Reposição de vitaminas, de aminoácidos, de ferro e outras coisas. O tratamento com as canetas é a mesma coisa. Você também tem perda de vitaminas, todas as vitaminas, de aminoácidos, de proteínas. Aí que está a necessidade de você acompanhar. Entendeu? Elas funcionam. Só que o problema é que o paciente precisa tomar consciência que tudo tem efeito colateral. E com um médico especializado na área, ele consegue realmente ter um resultado esperado e longínquo. Quer dizer, que vai funcionar por muito tempo. Porque caso contrário, tem o rebote também, né, doutor? Claro, tipo, cirurgia, um dado momento você vai ter que parar de usar esse medicamento. E daí, como é que fica? Você tem que parar mais ou menos. Eu sempre falo, diabetes, pressão alta e outras doenças, a gente toma remédio para sempre. A vida toda. Para a vida toda. Obesidade é uma doença multifatorial. A obesidade é muito mais que pressão alta, muito mais que diabetes. Ela é o todo junto, quando a pessoa já perdeu o controle. Então, o uso da medicação é permitido por muito tempo. E até mesmo para sempre, porque sempre vai ter outros remédios com menos efeitos colaterais. Só que a pessoa também tem que fazer a parte dela, no sentido de cuidar da dieta,
o estilo de vida, fazer exercícios, ter consciência de que eu vou comer o que eu preciso, não é para encher a barriga, mas para me nutrir. E isso precisa ser trabalhado, tanto pela parte do governo, quanto pela parte familiar. Quer dizer, a família também tem que cuidar. A gente não falou da obesidade em crianças e adolescentes, que é uma coisa que tem aumentado de uma forma assustadora. O senhor acha que a gente vai chegar nesse caminho, doutor, vindo já de um caminho onde que a gente nunca imaginava ouvir tanto se falar sobre isso e principalmente ter essas drogas e as pessoas indo buscar isso? O senhor acha que é o caminho do conhecimento e do esclarecimento? A gente vê, no geral, que as pessoas realmente, quem quer levar as coisas a sério, ele vai se beneficiar até com drogas menos efetivas. Quem quer ou quem acha que vai resolver o problema usando o medicamento na hora que ele acha e do jeito que ele acha, infelizmente vai ter o efeito rebote e complicações maiores. Para quem quer conhecer aonde encontra o doutor para uma consulta, para conversar, gostaria que o senhor passasse o seu endereço e também das suas redes sociais, doutor. Obrigado. A minha clínica fica na Avenida Pedro Basso, 232, na Rua Bonita aqui. O nome da clínica é Endogastro. Eu atendo a parte da cirurgia geral e do aparelho digestivo, endoscopia, colonoscopia e atendo a nutrologia. Também atendo no Hospital Costa Cavalcante já há 27 anos. E as suas redes sociais? Não vai lembrar, né, doutor? Não vou lembrar. Não, mas eu vou lembrar. Tem a da Endogastro, né? Mas é Dr. Dr. Mohammad H. Omairi. Mohammad H. Omairi. Então você encontra o doutor e depois essa matéria vai estar também nas nossas redes, vai estar o link de acesso a essa conversa maravilhosa. Obrigado. Eu gostei que o senhor não falou o Medicase, falou que todo mundo pode entender e eu acho que o médico tem também essa função, doutor Omairi. Lógico. É assim. Doutor, muito obrigada. Espero que o senhor volte mais vezes para a gente falar. Tem muitos outros assuntos aqui ainda relacionados à obesidade, à saúde principalmente, né? Como manter o peso em dia. Muito obrigado. Desejo de muito sucesso para o senhor. Eu que agradeço pelo convite. Será um prazer voltar. É isso. E foi assim, então, que a gente bateu um papo com o Dr. Mohammad Hassan Omairi, ele que é cirurgião geral, né, e é também muitos anos na área de endoscopia e colonoscopia e é pós-graduado em nutrologia e bateu um papo gostoso com a gente aqui no nosso Bom Dia Clube, trazendo um pouco de esclarecimento nesse assunto que tem muita gente que acha que domina o que conhece, né? Sempre a importância de ter um profissional renomado e especialista em entender para cuidar muito bem da sua saúde. Beijo no seu coração, fiquem com Deus. A gente volta a se falar a partir da manhã, das 8 horas. Fiquem com Deus, tchau.